Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos por aqui mais uma vez. Aqui nós conversamos sobre saúde, qualidade de vida, alimentação equilibrada no diabetes. Então fica aqui comigo que você não vai se arrepender. Bom, e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que acaba envolvendo toda essa questão de equilíbrio, né? Quando a gente vai escolher algum nutriente, quando a gente vai escolher algum alimento, e que se você está começando agora a contar os nutrientes, se você está aprendendo o método, se você está distribuindo isso na tua vida, na tua rotina, no teu dia a dia, se você já aprendeu sobre o equilíbrio da alimentação, é um assunto que acaba gerando um pouquinho de confusão, né? Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar assim: arroz é carboidrato puro, macarrão é carboidrato puro, não pode. Pão é carboidrato puro. Então, assim, o que a gente precisa entender? O que a gente precisa compreender dessa história aí do carboidrato puro, né? E o que realmente é na verdade, tá? Então, assim, gente, dificilmente um alimento é composto somente por um nutriente. E por isso que a gente fala que o equilíbrio é muito importante, né? Porque nós temos, por exemplo, proteínas vegetais, nós temos proteínas animais. No caso das proteínas vegetais, elas também estarão em alimentos que contêm ali uma quantidade de carboidratos. Então, nesse mesmo alimento que é rico em proteína, também vai ter na sua composição carboidratos. Nenhum alimento é 100% aquela proteína, nenhum alimento é 100% carboidrato. É isso que eu quero colocar aqui para vocês, tá? A não ser que, por exemplo, seja açúcar simples comum, né? Aí sim vai ser 100% aquele nutriente. Mas se nós formos falar, por exemplo, como é o caso do macarrão, né? O que a gente precisa compreender desse processo e o que eu quero falar para vocês, né? Se eu buscar aqui, eu já deixei aberto aqui no computador, uma opção de macarrão cozido. Por exemplo, se você foi lá, cozinhou um macarrãozinho simples, não é macarrão integral, tá? Um macarrão simples, cozido. E você pesou ali para você consumir, tava lá 100 gramas para você consumir naquela refeição, ou para você oferecer para o seu filho, né? Nessas 100 gramas de macarrão cozido, você vai ter aproximadamente 30 gramas de carboidrato, tá? Então não é 100 gramas de carboidrato, porque essa é uma confusão na maioria das mamães. Aí acabam colocando assim: nossa, Nutri, mas vai ficar muito pouquinho, porque ela tem que consumir 60 gramas de carboidrato só na refeição, e então vai ficar muito pouco, porque 60 gramas de macarrão é quase nada. A confusão ela acaba sendo inicialmente nesse sentido. Aí eu coloco: calma, gente, não é bem por aí, né? Porque 100 gramas de macarrão cozido não é igual a 100 gramas de carboidrato. 100 gramas de macarrão cozido tem, em média, 30 gramas de carboidrato. Então, vejam que é uma análise que a gente precisa aprender, e que os aplicativos que vocês utilizam para fazer o controle, ou então quem optou por acompanhar a tabela impressa, né? A gente consegue ter uma ideia boa disso, a gente consegue ter uma ideia. Quando a gente coloca lá no aplicativo tudo que a gente vai consumir, a gente consegue ter uma ideia do total ali de carboidratos, não só de carboidratos, mas de proteínas e de gorduras, porque a gente já aprendeu aqui que todos os nutrientes são importantes e todos os nutrientes têm influência aí na sua glicemia. Então a gente precisa monitorar isso bem de pertinho, né? Bom, e como eu falei para vocês, não é só carboidrato que tem no macarrão. Então sim, o macarrão ele tem um teor proteico e ele também tem um teor de gordura. E isso pode variar de marca para marca, dependendo se é um macarrão que é isento de ovos ou se é um macarrão que é feito com ovos. Então essa quantidade de proteína pode mudar, tá? Então aqui nesse exemplo que eu peguei para vocês, tem 6 gramas de proteína
e 1 grama de gordura. Realmente vai bem pouquinha gordura para o preparo desse macarrão cozido. Então vejam, se eu não acresci, se eu não coloquei mais nada nesse macarrão, em 100 gramas eu vou ter 30 gramas de carboidrato, 6 gramas de proteína e 1 grama de gordura. Entenderam? Então vejam que não é só de carboidrato que é feito o macarrão. E a mesma coisa vale se nós formos para o arroz. Quer ver? Eu vou buscar aqui arroz cozido. Arroz branco cozido. Vamos pegar este exemplo. Vamos pegar o exemplo de gramas. 100 gramas de arroz cozido. Ó, em 100 gramas de arroz cozido, branco, comum, isento, não é nada integral, ele tem 26,5 gramas de carboidratos líquidos e ele tem 1,6 gramas de fibras. Então vejam, mesmo o arroz branco tem um pouquinho de fibra. E vejam que não é 100 gramas de carboidrato. Ele tem também na sua composição outros ingredientes, né? Então vai ter água, vai ter proteína, vai ter gordura, vai ter fibra e também vai ter o carboidrato. Então veja que nesse exemplo aqui que eu peguei o macarrão e peguei o arroz tem menos carboidrato que o macarrão em 100 gramas. Então o arroz aqui tem 26,5 gramas de carboidratos líquidos e 2,5 gramas de proteína, né? O arroz a gente sabe que é um cereal, então ele não é preparado igual ao macarrão, não tem essa opção de ter ovo ou não na sua preparação, né? Então aqui é a proteína natural do arroz. Arroz também tem proteína e o total é de 2,5 gramas de proteína. E gorduras, 0,2 gramas. Tem um pouquinho de gordura também, bem pouquinho mesmo, quase nada, nessas 0,2 gramas. E é claro que vai depender do modo de preparo, né? Se no modo de preparo você acrescer gordura, você acrescentar gordura, você vai estar aumentando essa quantidade de gordura aqui no arroz cozido, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como é essa proporção. E essa é uma confusão, gente, muito grande quando a gente fala de arroz, de macarrão, de pão. Deixa eu pegar aqui um pãozinho simples, vamos ver se vai ter aqui fácil. Pão francês, que é uma dúvida tremenda. Se eu posso continuar comendo um pão francês, né? Daí falar, Nutri, eu já testei. Se eu como, aumenta imensamente a minha glicemia. Eu já testei, eu sei que não dá. Depende da estratégia que você for fazer, né? Então, pão francês. Vamos pegar um pão francês comum. Nossa, tem de tudo quanto é jeito, menos comum, quer ver? Pão de forma, pão doce, pão de leite, pão sovado, pão francês. Achei. Pão francês, uma unidade. Vamos pensar, uma unidade tem 50 gramas, para quem não sabe, tá? A média de gramas de um pãozinho francês é 50 gramas. Então, em uma unidade de 50 gramas, nós vamos ter aproximadamente 25 gramas de carboidrato em uma unidade de pão francês, tá? E nesse mesmo pãozinho nós vamos ter 5 gramas de proteína e 2 gramas de gordura. Então vejam, 25 gramas de carboidrato, 5 gramas de proteína e 2 gramas de gordura. Essa é a composição do pãozinho francês. É quase que a mesma coisa que consumir as 100 gramas de arroz ali na hora do almoço. Realmente, se nós compararmos as 100 gramas de arroz, as 100 gramas de macarrão, com as 50 gramas de um pãozinho francês, o pão francês tem muito mais carboidrato do que o macarrão e o arroz.
né? Mas aqui a gente consegue ter uma ideia de que essa quantidade não é o total da composição ali. Que a maior confusão é essa. As pessoas falam, 50 gramas, então, 50 gramas de pão, 50 gramas de carboidrato. Não, e é aí que os erros acontecem, né? Eu já vi muitos entrarem num quadro de hipoglicemia porque se confundiram no momento da contagem, acabaram aplicando mais insulina do que deveria, né? E acaba acontecendo ali a queda excessiva da glicemia por conta de um erro de interpretação aí do que é a composição dos alimentos. Então a gente precisa sempre ficar atento, né? O total ali, a totalidade daquela refeição, daquele alimento, não é só carboidrato, proteína e gordura, né? Ele vai ter também água, por isso que muda, né? Esse peso, imagina, um arroz crudo e um arroz cozido, o que vai mudar? A quantidade de água, né? O arroz cozido está hidratado, ele absorveu aquele líquido, ele cresceu, né? E ficou com um peso diferente se eu considerar o peso do arroz cru. Ele pode ficar até 3 vezes maior do que o arroz cru quando depois que a gente cozinha. Então muda, né? Essa proporção ela fica diferente. Então esse é um detalhe importante da gente observar. E quando vocês forem olhar também o rótulo dos alimentos no mercado, é importante que vocês observem se está falando lá do alimento preparado ou se está falando da porção crua, tá? Tem sim marcas que colocam ali cru e cozido, né? Então fica ali na tabelinha nutricional cru e cozido, principalmente quando vocês vão ter atenção com as fibras, né? A gente sempre recomenda aqui que quanto mais fibras, quanto maior o teor de fibras, maior é o efeito benéfico aí na saúde do diabético. É disso que a gente está falando, dessa observação e que pode mudar de cozido para cru, tá? E não é igual, tá? Eu escuto muita gente falando, é a mesma coisa. Ele vai ter uma composição muito semelhante, sim, o integral do branco, tá? Se eu pegar aqui, deixa eu até pegar um arroz integral, até para vocês verem a diferença quando a gente olhou o arroz branco, né? Arroz integral. Ó, vou até pegar cru, arroz integral cru, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, arroz integral cru, gramas, vamos pegar aqui 30 gramas, que depois de cozido vai render aproximadamente aí 100 gramas de arroz cozido, tá? Então, calcular. Ó, lembram lá a quantidade de carboidrato que tinha no arroz branco? Aqui no arroz integral, nós vamos ter praticamente a mesma coisa, 23,25. Então, quando as pessoas analisam friamente, elas vão olhar assim, mas é tudo igual, é a mesma coisa. O que tem no arroz branco, tem no arroz integral. Porém, quando a gente vai lá na fibra, né? Lembram que a gente falou da quantidade de fibra do arroz branco? Não me recordo se eu pontuei, mas eu posso olhar aqui de novo para vocês. Aqui no arroz integral tem quase 1,5 gramas de fibras em 30 gramas de arroz integral cru, que vai render ali aproximadamente 100 gramas de arroz integral cozido. Então assim, gente, o que a gente tem que entender desse processo? Não é igual, tá? O arroz branco do arroz integral, nutricionalmente falando, a diferença dos dois é a presença e a ausência de fibras. Quando a gente fala de diabetes, a fibra, ela tem um efeito de levar esse nutriente, levar essa glicose que vai sendo metabolizada mais lentamente para a corrente sanguínea. Então, é como se a fibra fizesse com que a digestão acontecesse mais lentamente. E isso, gente, é excelente para quem tem diabetes. Por quê? Vai indo de pouquinho em pouquinho para o sangue, a insulina vai conseguindo trabalhar com tranquilidade, ela vai pegando essa glicemia, ela vai levando para onde tem que levar, ela vai entrando ali nos receptores, vai direcionando para todas as células do teu corpo
tudo bonitinho, com paciência, com calma, né? Eu costumo dizer que consumir carboidratos simples e consumir carboidratos integrais é muito parecido com aquele dia assim que a gente tá cheio de coisa para fazer. A gente tá com muita coisa para fazer. E aí o que acontece? Chega o final do dia, a gente quase não fez nada, de tanto que a gente se atrapalhou, porque tinha realmente muita coisa para fazer. Então, gente, é mais ou menos nesse sentido que eu quero colocar para vocês. A insulina também se atrapalha se chegar coisa demais de uma única vez, né? É como se ela não desse conta, é como se o teu corpo ficasse resistente a esse trabalho da insulina. Então, por isso que cuidar desse ponto, cuidar não só conhecer os nutrientes que tem nos alimentos, mas ter uma atenção com o uso da fibra é uma estratégia que ajuda muito, né? É uma estratégia auxiliadora, né? Aí tem muita gente que fala assim, Nutri, mas eu já tentei de tudo, eu já tentei fazer com que meu filho, com que minha filha consumisse arroz integral, macarrão integral, mas não teve jeito. Quando ele vê aquela corzinha diferente, quando ele vê aquele grãozinho diferente, ele não aceita, não come, não sei mais o que eu faço. Nesse caso, mãe, não tem problema você oferecer o arroz branco. Só que equilibre o prato dessa criança, né? É importante que não seja uma quantidade fora do que o seu filho precisa para aquele momento e que você tenha planejado as unidades de insulina da forma correta para aquele momento. E que naquela refeição as quantidades de fibras, de carboidrato, de proteína e de gordura estejam de uma forma equilibrada. E no meu método vocês aprendem a colocar essa proporção numa forma equilibrada e dentro aí de todas as proporções para cada um dos nutrientes, incluindo as fibras, né? Que pode vir aí na fonte dos vegetais, né? Dos folhosos, de todos os tipos de salada, refogada, cozida, enfim, a gente sabe que o tecido do vegetal é um tecido rico em fibra e é o que vai auxiliar. Então é nesse momento que entra essa diferenciação. Não precisa obrigar o seu filho, a sua filha a consumir um arroz integral, um macarrão integral, um pão integral. Mas você precisa ter a estratégia correta para fazer de fora o que o corpinho dele não faz mais sozinho. Ou se for em você, para você fazer de fora o que o seu corpo não faz mais sozinho. Então é muito importante a gente saber disso, tá? Então não é a mesma coisa, mas nenhum e nem o outro é proibido. A gente pode consumir os dois. É óbvio que quando tem mais fibra é uma ótima estratégia, tá? Então tem diferença, tá? Mas assim, o que eu quero colocar muito forte aqui para vocês hoje é essa relação de que não é porque você está consumindo 100 gramas de macarrão ou 100 gramas de arroz que você vai estar consumindo 100 gramas de carboidrato. Não é isso. Cada 100 gramas de macarrão, cada 100 gramas de arroz vai ter uma quantidade de carboidrato, vai ter uma quantidade de proteína, vai ter até gordura, né? E ainda depende do que você acrescentou nessa preparação, do grupo de alimentos que você vai colocar para ser consumido junto com essa preparação. Então, quando eu falo do equilíbrio e quando eu coloco essa compreensão para vocês, é nesse sentido, tá? É sobre essa combinação de nutrientes que a gente precisa conversar, tá? E aí a gente podemos colocar várias coisas aqui, né? Tem muita gente condenando, por exemplo, as frutas, né? Aí eu vou pegar aqui uma fruta que é muito condenada, a uva, né? Eu escuto muito as pessoas falarem assim, uva não pode, né? Uva e melancia, eu vou ver a uva aqui primeiro, aí depois a gente vê a melancia, só para vocês verem. Ó, vou pegar aqui uma uva que tem muito aqui no Brasil, que chama uva Itália, né? Aquela uva maiorzinha. Vamos pegar aqui gramas. Vou pegar aqui 100 gramas pra gente ter um valor redondo. 100 gramas vai dar aproximadamente umas 10, 12 uvas, tá? Bom, ó, em 100 gramas de uva Itália,
nós temos aproximadamente 13,6 gramas de carboidrato. Gente, é muito carboidrato? Não é. Não é. A maioria dos adultos precisaria de uma unidade de insulina para suprir essa necessidade aqui. E a maioria das crianças precisaria de meia unidade de insulina para suprir o consumo desse alimento. Então vejam que não é condenar o alimento, não é deixar de consumir o alimento. É você entender do que ele é composto e o que você precisa para poder absorver da forma adequada esse alimento, né? Então a uva ela tem 13,6 gramas de carboidrato, quase 1 grama de proteína e 0,2 gramas de gordura. Então se até na uva tem gordura, não é? Então é isso que eu quero que vocês compreendam, né? Tem óleos essenciais maravilhosos, aliás, na uva. Tem inclusive algumas indústrias aí que pegam a sementinha da uva, fazem aí muita coisa bacana. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver. Mas aqui não é o nosso foco hoje. O que eu quero dizer para vocês é que os alimentos dificilmente são feitos somente de um nutriente. O importante é que a gente saiba o quanto tem para poder oferecer. Vamos olhar a melancia aqui pra gente ver? Opa, melancia. Melancia. Não quero suco de melancia, eu quero melancia. Vamos procurar somente informação nutricional da melancia. Olha cá. 100 gramas de melancia tem 0,4 gramas de fibras, 30 calorias aproximadamente. E deixa eu abrir aqui que não abriu tudo, não tá mostrando tudo pra mim. E 8,1 gramas de carboidrato. Gente, em 100 gramas tem só isso. Só que aí vocês vão falar assim pra mim, Nutri, mas ninguém come só 100 gramas de melancia, né? E as pessoas costumam consumir mais, é só a gente multiplicar, uai. Se uma fatia média de melancia tem umas 300 gramas, né? Uns 300 gramas. Se tem 8 gramas de carboidrato em cada 100, é só a gente fazer a continha, né? Então a gente consegue ver que fica dentro ali dos 20 e poucos gramas de carboidrato, que qualquer alimento, num lanche, numa refeição, acaba chegando nesse valor. Aí eu vou falar assim, mas a maçã é melhor. Quer ver? Vamos pegar a maçã aqui para vocês verem. Só pra gente ter uma ideia. Maçã vermelha, né? Que é aquela maçã comum. Uma unidade de maçã, ó, lembram lá quanto tinha a melancia? 300 gramas de melancia vai dar 24 gramas de carboidrato, é isso que a gente calculou? Era mais ou menos isso, né? Uma maçã tem 18 gramas de carboidrato. Aí eu olho bem pra você e falo assim, por que condenar a melancia? Por que condenar a uva se elas têm a mesma quantidade de carboidrato que tem na maçã? Vejam que não faz sentido, né? Não faz sentido a gente evitar uma coisa e dar preferência para outra que não é nem tanta vantagem assim fazer a troca, tá? Então é muito importante que a gente analise tudo isso. O importante é a gente consumir a quantidade adequada e saber fazer qual é a tua necessidade de insulina para aquela refeição. O quanto você precisa distribuir no teu dia para ficar equilibrado? E qual a estratégia que você vai utilizar, né? É melhor consumir a fruta do que consumir o suco, por exemplo. Isso a gente já sabe. Por quê? Porque se eu estou consumindo o suco, eu retirei a fibra e concentrei a fruta.
Então, num pequeno volume, eu tô colocando uma quantidade significativa da fruta. Por isso que a gente não recomenda muito tomar suco, exatamente porque concentra. Então, são esses os detalhes que a gente precisa se atentar, são esses os detalhes que a gente precisa compreender para que você consiga fazer realmente um direcionamento adequado do teu cuidado. E essa confusão com os nutrientes é natural que ela aconteça, tá, gente? Eu não tô condenando vocês por vocês terem se confundido nesse sentido, porque a gente acaba não sabendo mesmo como é que funciona isso, e todas as desinformações que existem relacionadas a esse assunto, para pessoas que são leigas no assunto, dá a impressão que realmente arroz é puro carboidrato, macarrão é puro carboidrato, pão é puro carboidrato. E aí fica só nisso, fica só nessa história e acaba comprometendo muito a saúde, né? Então, assim, gente, o que eu quero dizer para vocês? Que o segredo vai estar sempre no equilíbrio. Ponto final, tá? E outro alimento que eu queria conversar com vocês é sobre essas bolachinhas creme cracker, bolachinha água e sal e todas essas companhias limitadas aí, porque muita gente está trocando pão por bolachinha, o que é um perigo, e eu já vou te explicar algo sobre isso. Bom, vou até buscar aqui a bolacha. Quer ver? Vamos ver como é que vai estar aqui. Bolacha, água e sal. Vamos ver se aparece pra gente. Apareceu. Vamos pegar a unidade pra assustar mesmo vocês. Vamos pegar aqui 10 unidades. Só para vocês terem uma... 10 não, dificilmente alguém chega a 6. Vamos ser suave. 6 unidades. Ó, 6 unidades de bolachinha salgada. Nós não estamos falando de bolacha doce, hein, gente? Estamos falando de bolachinha salgada. 6 unidades de bolachinha salgada, daquela tipo água e sal, né? Tem 18 gramas de carboidrato. É mais carboidrato do que tem lá na uva, do que tem lá na melancia. Aí você tá aí evitando as frutas e comendo bolachinha. Já olha a bobagem, olha a troca que a gente acaba fazendo quando a gente não tem o conhecimento. Mas agora sua vida tá mudando, né? E aí, gente, olha aqui, proteína 3 gramas e gorduras totais 3,6 gramas. Tem mais gordura nessa bolachinha do que proteína. E 3 gramas, 3,6, quase 4 gramas de gordura é uma quantidade muito grande de gordura. E a gente fala assim, ah, mas é uma bolachinha sequinha. E eu aposto que vocês estão pensando, nossa, eu nem sabia que tinha gordura nessa bolacha. Não é? Então assim, ó, quanto mais crocante for um biscoito, quanto mais sensação de sequinho ele for, eu vou fazer uma comparação aqui com vocês. Lembrem lá do torresmo. O torresmo, quando ele é bem feito, ele não é crocante, ele não é sequinho. E torresmo é o que, gente? Torresmo é gordura. Sequinho, crocante, não é assim? Aqui é a mesma coisa, é a mesma estratégia. Para a bolachinha ser sequinha, para a bolachinha ser crocante, ela é rica em gordura. E pior, como é uma coisa industrializada, tem uma quantidade grande de gordura saturada, que tem um efeito aí maléfico para o coração, para o controle do colesterol, para o controle do peso. E esse pouquinho de bolacha aqui, não sei se vocês prestaram atenção, mas equivale ao pãozinho francês. Então pensa, gente, não vale a pena. Tá? Não vale a pena trocar e é um industrializado que a gente não recomenda. Eu não sei quando foi que aconteceu essa confusão aí de achar que bolachinhas é mais saudável que pão, que bolachinhas de repente pode ser melhor do que consumir a fruta. Em algum momento isso aconteceu e essa confusão começou, né? Mas não é fato.
Muito pelo contrário, prejudica e muito, tá? Muito mesmo. Então a gente precisa ficar atento a esses detalhes pra gente não confundir mais ainda e acabar prejudicando a saúde ao invés de auxiliar. E aí eu vou fazer uma comparação com o biscoito doce, só para vocês verem que tem muita gente que troca o biscoito doce por biscoito salgado, fala, doce não pode, mas o salgado pode. Só para vocês terem uma ideia da diferença, ó, vamos gravar aí. 18 gramas de carboidratos no biscoitinho salgado. Agora vamos ver um biscoito doce. Tem aquele da vaquinha, tem aquele que eles falam biscoito Maria, né? Então eu vou pegar esse daí, tá? Pra gente olhar aqui. Ó. Biscoito Maria. Vamos pegar aqui também as 6 unidades. Ó, lembram lá? O biscoitinho água e sal tinha 18 gramas de carboidrato, né? O biscoitinho doce tem 22. Nossa, que diferença, né, gente? Pensa bem. É pouca diferença. 18 para 22 dá 4 graminhas. 4 graminhas de diferença de um biscoitinho doce por um biscoitinho salgado. E dependendo da quantidade que você come do biscoitinho salgado, você se prejudica tanto quanto se você tivesse consumindo um biscoitinho doce. Então vejam que o detalhe está no equilíbrio e evitem os industrializados o máximo que vocês puderem. Evitem de oferecer isso para os filhos de vocês. São alimentos que devem ser para aquela coisa assim que não tem como ter uma outra solução, sei lá. Vocês vão, não sei nem dar um exemplo, mas sei lá, numa caminhada distante que não vai ter como conservar os alimentos, que vai ficar muitos dias fora e que se levar fruta vai estragar, porque não vai ter onde conservar, sei lá. Se for algo nesse sentido, aí é uma justificativa para consumir esse tipo de alimento. Se não, gente, é fruta, é comida de verdade, arroz, feijão, carne, vegetais, salada, pão, enfim, tá? Então é nesse sentido que a gente tem que pensar. E vamos ver ali a quantidade de gordura, ó. Lembra 3,6, a mesma coisa no biscoito doce. 3,6 gramas, o mesmo que tinha de gordura lá no alimento salgado, tem aqui. Por quê? Porque também é sequinho, ele também é crocante, também tem gordura saturada, também pode prejudicar aí no equilíbrio na saúde da tua família. Então assim, gente, trocar biscoito doce por biscoito salgado é trocar 6 por meia dúzia. Trocar pão por biscoito é fazer uma troca ruim, não é bom. E muito menos trocar um horário que era para ser de fruta para comer uma bolachinha. Também não é uma troca boa. Então vejam que a qualidade daquilo que a gente escolhe é muito importante. E a quantidade de carboidratos que tem nesse tipo de alimento, nesse tipo de preparação, é realmente uma quantidade muito grande. E é equivalente entre elas. Então, independente se é doce, se é salgado, enfim, tá? Então, é algo que vale a reflexão, que vale a gente pensar, que vale a gente considerar, porque com certeza vai fazer toda a diferença na tua rotina, na tua vida, para a saúde aí da tua família. Então, busquem, ó, vocês viram, eu tava aqui com vocês e é óbvio que eu não tenho tudo isso decor de cabeça, né, gente? A gente entende muito sobre alimento, mas ao contrário de que muita gente pensa, a gente não tem tudo decorado. São muitas coisas, muitos nutrientes, muitos alimentos e qualquer um de nós pode vir aqui pesquisar. Busquem, procurem, olhem, observem, vejam o rótulo dos alimentos, né? Busquem, não tem rótulo, sei lá, eu tô olhando de uma banana não vai ter rótulo. Aí você vem na internet, olha, veja quanto tem. Você vai ter uma ideia real daquilo que você vai poder utilizar, né? E hoje em dia vocês têm aí ferramentas maravilhosas para auxiliar no controle da glicemia, né? Tem aplicativo que ajuda a verificar quanto de insulina que está ativo, quanto de carboidrato que tem naquele alimento, o quanto de insulina você vai ter que aplicar para a próxima refeição. Então, assim, vocês têm muitas ferramentas para auxiliar. Busquem por isso, não fiquem no tratamento às cegas, porque vai auxiliar muito, eu tenho certeza. E hoje eu fico por aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida,
Podem perguntar aqui nas mensagens, fiquem à vontade, eu sempre respondo, ou se alguém quiser entrar em contato no direct, fique à vontade também, tá? Eu vou ficar por aqui, façam a inscrição, ativem o sininho e até mais. Fiquem com Deus, pessoal!